Olá, pessoal. Será que já tem alguém aqui? O pessoal tá chegando, vamos esperar. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela e hoje eu que vou fazer o estudo do Fonte Viva com vocês, tá? Vamos fazer uma prece inicial antes do estudo e aí a gente começa. Então vamos agradecer a oportunidade de estudar, de conhecer um pouco mais dessa doutrina que tanto nos ajuda, acalenta nosso coração. Pedimos o amparo da espiritualidade amiga para que tudo que for dito aqui hoje abrace os nossos corações e os corações dos desencarnados também. Todos somos alunos. Consigamos ter esse exemplo do nosso Mestre Jesus e dos Espíritos benfeitores nas nossas vidas e que consigamos aplicar. Obrigada pela oportunidade. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Então vamos lá, gente. Boa tarde aí para todo mundo. Hoje a lição do Fonte Viva é a lição 74, quando há luz. E é sobre um trecho bíblico, né, que o Emmanuel comenta, onde Paulo escreve aos Coríntios, né, uma carta, e ele diz o seguinte. Uma das frases que Paulo diz é: o amor do Cristo nos constrange. E aí o Emmanuel vem comentar essa fala de Paulo. E aí o Emmanuel diz assim: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transforma-lhe o espírito. Então, até aqui, olha que lindo o que o Emmanuel diz, né? Ele fala que quando existe esse encontro real e sincero com Jesus, a criatura se transforma. E o próprio exemplo disso é Paulo, né? Que teve esse encontro e em uma vida só conseguiu se transformar completamente, né? De perseguidor dos cristãos, ele se torna um divulgador do cristianismo. Então, eu queria que primeiro a gente refletisse muito se a gente já teve esse encontro com Jesus, né? Será que esse encontro são nossas preces decoradas? Será que esse encontro são os dogmas das religiões, são a presença física nas missas, nos cultos ou na casa espírita? Será que é disso que o Emmanuel está dizendo, que nos transforma? Ou será que é algo muito mais íntimo e particular com Jesus? Né? Será que você já teve esse encontro? Então, acho legal a gente refletir sobre isso, né? Sobre a transformação que esse contato profundo com Cristo pode trazer para as nossas vidas. E é importante dizer que Jesus, ele está para todo mundo indistintamente. Para os desencarnados, para os encarnados, para os pecadores, para os não pecadores, enfim. Mas será que a gente está para com ele? Será que a gente quer esse encontro? Será que a gente deseja essa mudança? Que a presença de Jesus é capaz de operar nas nossas vidas? Será que a gente deseja isso? Será que a gente quer sair dessa zona de conforto? Né? Então, a gente também tem que se questionar a respeito disso. E aí o Emmanuel dá continuidade. Categoriza-o, essa criatura que tem, né, que teve esse contato, essa transformação através do exemplo e da presença de Jesus, categoriza-o a massa comum por desajustado,
Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe ocupa as profundidades do ser. Ele está dizendo aqui que muito provavelmente essa criatura que busca ser um divulgador do Evangelho, que busca caminhar e praticar o Evangelho, ele vai ser tido pela sociedade como um todo, como ele diz aqui, pela massa comum, como um desajustado. Porque a gente vive num mundo capitalista, num mundo materialista, então uma criatura que vem um pouco mais tendenciosa ao exemplo de Jesus, ela pode ser vista como diferente, como alguém desajustado à maioria, né? E aí ele diz que, entretanto, a criatura, se ela chegou nessa condição, né, de divulgador do Evangelho, de praticante do Evangelho, né, de alguém que quer seguir os passos do Cristo, ela sabe que isso não importa. Porque o que de fato importa não é o externo, né, não é o que vão pensar, não é o que estão achando, é o que eu sei, o que eu me tornei, o que eu sou hoje. Só a gente sabe a dor e a delícia de ser o que somos. E quando essas mudanças positivas acontecem, uma vez que a gente decide ter esse contato mais íntimo com Jesus, elas são mudanças maravilhosas, que talvez a gente não consiga nem exteriorizar em palavras. Será que Paulo, por exemplo, como eu disse, naquele momento de encontro com Jesus, ele talvez não conseguisse nem ter palavras, nem verbalizar o que dentro dele aquilo aconteceu, né? E aí o que ele resolve fazer? Trabalhar. Vou trabalhar, eu entendi o que eu tenho que fazer, né? Mas não foi fácil, e o Emmanuel vai dizer também sobre isso. Então essa criatura renova-se-lhe toda a conceituação da existência. E é importante a gente falar sobre isso. Um ser que passa por essa transformação, ele passa a ver a vida de uma outra forma. A vida é outra, né? Na verdade a vida é a mesma, mas o olhar que ele tem sobre a vida é outro. E Paulo é mais uma vez esse exemplo, né? Como que essa transformação fez com que ele se tornasse de Saulo para Paulo, um outro alguém, um alguém melhor, muito melhor, e que passa a ver a vida de uma outra forma. E aí eu questiono vocês, em algum momento o contato com Jesus fez com que vocês tivessem um olhar diferente da vida, da sua existência? Porque é esse o propósito. A gente não vem para essa vida com o propósito de nascer e morrer igual. O propósito da vida é a mudança, é a evolução. E esse contato permite isso. Então você hoje, nessa altura da vida que você está, você já teve essa percepção diferente, oposta da vida, do que você tinha alguns anos atrás? Isso aconteceu? Porque isso é positivo. A gente costuma dizer assim, eu sou assim e não vou mudar nunca. Isso é um falso positivo, isso não é bom, né? O bom é a evolução, é isso que é positivo. Então, é isso que o Emmanuel está dizendo, né? A conceituação da existência muda, e muda mesmo, tá? O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. Olha só como as prioridades, a partir desse contato, dessa abertura que você dá ao divino, faz com que você mude, né? Prioridades. O que antes era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Então ele está falando, ele está aqui caracterizando essa criatura que passa por essa transformação, né? Então antes o que a pessoa achava que era, nossa, meu objetivo de vida, hoje ela vê que não é importante. O que importa, na verdade, é aqui dentro, são sentimentos, é o que você é capaz de transformar no outro. São as pessoas que você ama e o que você é capaz de fazer por elas. E também pelas que você não ama. Porque fazer o bem para quem a gente ama é fácil, né? E para quem a gente não ama.
Jesus é o exemplo e a inspiração de quem fez o bem indistintamente, inclusive para aqueles que o maltrataram. Ele tinha essa misericórdia, né, que é quase que pra gente assim uma coisa inimaginável. Mas é possível que a gente consiga, a partir do exemplo dele e dessa aproximação com ele, ser um pouquinho do que o que ele foi. Talvez vocês pensem assim, Gabriela, mas é fácil você falar do exemplo de Paulo, porque Paulo viu o Cristo. No primeiro momento ele até ficou cego. E aí eu pergunto, mas será que é necessário que a gente o veja, assim, fisicamente? Será que Jesus não se mostra pra gente todos os dias em circunstâncias, em pessoas, em momentos, em provações, em força que ele nos dá? Será que a gente que na verdade não tá tapando os olhos para enxergá-lo? Naquele momento, Paulo quis vê-lo. Talvez se Paulo não tivesse pronto ou não quisesse, talvez aquela visão não tivesse acontecido. Mas ele queria, ele estava aberto naquele momento. Então a lição de hoje também é um convite para que nós estejamos abertos a ver Jesus, a conhecê-lo, porque ele já nos conhece. Ele espera que esse encontro mais sincero e mais profundo aconteça, tá? E aí ele continua, essa criatura torna-se fácil de contentar, mas muito difícil de agradar, assim como o próprio Cristo. Né? A gente costuma dizer aquela frase, né? Se nem Jesus agradou, quem dirá eu? Jesus agradou a todos? Não. Então essa criatura que tem mais esse contato com o espiritual e que busca mais isso, ela é também uma criatura muito difícil de agradar. Porque ela é mais diferente da massa, quando ele diz lá no começo, né? Ela é uma criatura que vai parecer desajustada perante a sociedade. Porque a gente ainda vive num mundo muito material. Assim como naquela época, quando Jesus trouxe todas aquelas ideias de amor, e todo mundo olhou e falou, o que esse cara tá arrumando? Ele não pode ganhar espaço aqui. Ele é louco, a gente precisa, né? E que nós tenhamos consciência de que esse trabalho de divulgador do Evangelho, de praticante do Evangelho, de amigo do Cristo, não é um caminho fácil, mas que é o caminho, talvez, acho que a palavra não seria correto, né? Mas é o caminho para a evolução. Porque o caminho de Jesus aqui na Terra também não foi fácil, né? A gente conhece a história dele. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Então olha o que ele diz, né? Quando esse contato acontece, a voz de Jesus vem na intuição, para que você trabalhe, né? E quando ele fala desse servir, nada mais é do que a caridade, que ele vai desmiuçar abaixo, falar que é sobre fazer o bem. Então, não se torna uma obrigação servir, fazer o bem. Se torna o próprio bem, né? Se torna um prazer, se torna algo que você sente alegria em executar. E não mais, é uma obrigação, eu tô fazendo porque Deus manda, porque eu vou ganhar um lugar no céu, porque eu vou comprar minha casinha lá, porque depois eu vou falar, Deus, eu fiz isso, então... Não, você faz sem intenção de haver uma troca. Você faz porque aquela intuição pro bem te chama. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter buscando arrimo e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. Aqui ele usa duas palavras um pouquinho difíceis, né, que são estuário e depois arrimo. Estuário, quando ele fala, ele está falando da sensibilidade que esse ser vai passar a ter perante a sociedade. E que, consequentemente, as pessoas à volta dele, por uma questão até de misericórdia divina, né, vão ser atraídos e buscar auxílio nessa criatura que nesse momento encontra-se um pouco mais de condição de ajudar, um pouco mais talvez evoluída, né? E aí ele fala, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. E aí a gente tem que pensar, quando a gente pratica a caridade, quando a gente entende o Evangelho de Jesus,
como não se compadecer com a dor do outro? É impossível. É impossível não ser afetado pela dor daquela pessoa, mesmo que você não a conheça. Então, digamos que, não que você vai sofrer, mas você vai ser tocado por aquela dor. Aquilo não vai ser indiferente, mais como foi um dia. E você vai sentir vontade de fazer algo por aquela criatura, por alguém, pela natureza, por um animal. Porque é a voz de Jesus que já está ali dentro de você, falando. Porque você deixou que essa voz falasse. Né? Aí olha que lindo que ele diz aqui. A própria vida física dessa criatura aqui que a gente está caracterizando, afigura-se-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. Então ele está dizendo que a vida encarnada não é fácil. Não é porque você decide seguir Jesus, ir com Jesus, que as coisas vão ser mais fáceis. Eu costumo dizer que assim, com Jesus é difícil, mas sem ele é impossível, então vamos com ele. Mas ele está dizendo aqui que a própria vida é difícil, daí ele faz uma metáfora do que significa essa vida com aquilo que significou a cruz no momento ali de crucificação do Cristo. E se a gente pensar, é muito correta essa metáfora que ele faz, porque o simples fato da gente estar encarnado é um sofrimento para o espírito. Porque a nossa condição natural é de liberdade, né? O espírito é livre e a gente está preso a um corpo material. Mas nesse momento é necessário essa, entre aspas, prisão para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Mas não é fácil, então a gente vive diariamente presos e algemados nesse corpo para que a gente consiga viver circunstâncias e situações que na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, a gente talvez não viveria. É tipo a prova da escola, sabe? Estar aqui encarnado é tipo a prova na escola, deixa eu ver se ela aprendeu. Talvez ela erre de novo e tudo bem. Deus não é juiz, né? O único refúgio em que essa criatura repousa é o trabalho perseverante no bem geral, que é o que ele falou anteriormente, da caridade. Onde é que essa criatura que está ali, né, como Paulo, trabalhando, divulgando o evangelho, tentando viver o evangelho, onde é que ela encontra repouso? No próprio trabalho. Então, quando você se desperta dessa forma, se desperta para esse encontro com o Cristo, o próprio trabalho, a própria caridade, ela é o seu alimento, ela é o alimento da tua alma, ela é o prazer, ela é aquela felicidade profunda que às vezes a gente acredita que na Terra não existe. Mas a gente consegue sentir ela nesses momentos, de verdade. E qualquer pessoa pode servir, pode trabalhar pelo outro. Então não é só através, eu por exemplo, que trabalho na casa espírita como passista, quando você vê que alguém chega com alguma dificuldade, em sofrimento, e que você, junto, óbvio, da espiritualidade, foi capaz de ajudar um pouquinho aquela criatura, aquilo te dá uma sensação de alegria tão grande que você sente que você foi mais ajudado talvez do que ela. Mas não é só trabalhando num passe, por exemplo, que você faz isso. Você pode, dentro da tua casa, ajudar um parente que tem dificuldade de se abrir e você ser esse ombro amigo. Você pode ficar em silêncio, mas você pode querer ouvi-lo. Você pode abraçá-lo, você pode não julgá-lo. Porque o julgamento, hoje em dia, é muito corriqueiro na nossa sociedade e ele é muito precipitado. Quem sou eu para julgar o outro? Nós somos iguais, todos, porém, nós estamos em momentos diferentes. Então, talvez o que o outro faz hoje, eu não faria, eu, Gabriela. Mas talvez o que eu faço hoje, um outro alguém não faria, porque nós estamos em momentos diferentes. E quem sou eu para julgar? Porque eu também erro. Então, todas essas atitudes é a prática do bem e da caridade que qualquer um, indistintamente, pode exercer. E que é, como ele diz aqui, um refúgio. Olha que palavra que ele utiliza, o Emmanuel, para caracterizar esse tipo de trabalho. A criatura que está nesse trabalho árduo, como Paulo estava, o próprio refúgio e descanso daquela criatura era o trabalho. Porque o bem que ele dava
retorna a ele. Retorna na alma, não é algo monetário, não é algo que você pega, não é algo que você toca, mas é algo que você sente. Isso é maior do que qualquer coisa. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo. Segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Aguilhões é como se fosse, eu até procurei aqui, pontas perfurantes, né? Então aqui ele descreve a caminhada dessa criatura que resolve seguir Cristo e esse encontro. Não é fácil, vai ter hora que você vai se sentir sozinho, assim como Paulo muitas vezes deve ter se sentido sim, até pela própria literatura que ele deixou, nos dá essa impressão. Vai ter hora que talvez você se sinta angustiado, mas isso não quer dizer que você esteja no caminho errado, pelo contrário, né? Não existe evolução sem sacrifício, talvez, ou sem pequenas dores, ou sem pequenos, né, sem escolhas. É uma escolha. Mas lá na frente você vai ver que vale a pena. Por que vale a pena? Porque o que importa, como eu disse, é o sentimento, é o sentir, é o outro, né? É você. E não isso aqui ou aquilo que a gente pega, ou a roupa que você veste, ou o status que você tem, ou o que a sociedade pensa a teu respeito. Se Jesus, por exemplo, tivesse preocupado com o que a sociedade pensava dele, ele não tinha feito o que ele fez, ele não tinha deixado o legado dele. Porque ele era Jesus Cristo, mas ninguém sabia disso naquela época, ninguém tinha dimensão do que de fato era aquele ser. Mas ele sabia, e isso basta, e isso precisa bastar para quem resolve seguir esse caminho com ele. Porque nós somos divulgadores do Evangelho. Até hoje, a gente está tentando entender o Evangelho de Jesus, estudando, né? Tentando entender as metáforas que ele usava, a linguagem que ele utilizava. Então, é importante hoje ainda a nossa atuação como cristãos e como divulgadores do cristianismo. Este é o tipo de aprendiz que o amor de Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo. Quando Paulo diz lá em cima, que é a frase que o Emmanuel está comentando, né? O amor de Cristo nos constrange. A gente costuma entender essa palavra como algo que nos deixa com vergonha. E aí Emmanuel diz, né? Na feliz expressão de Paulo. Ele quer dizer aqui porque esse constrange também significa nos chama. O amor de Cristo nos chama. E esse chamado, ele vai acontecer para todo mundo, né? Talvez para mim seja menos rápido do que para você, ou vice-versa, mas ele acontece. Que a gente, então, esteja talvez mais atento a esse chamado e queira, né, esse amor, e queira esse contato, e queira esse encontro que o Emmanuel depois desmiuça a partir da frase de Paulo. Vergasta-o a luz celeste por dentro até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo será inadaptado e louco. Aí a gente lembra de Paulo, a gente lembra de Jesus. Para Jesus é o vaso das bênçãos. E aí eu lembro de uma frase, quando o Emmanuel diz isso, né? Que para Jesus essa criatura é o vaso das bênçãos. E para a sociedade, talvez um louco. Tem uma frase da Madre Teresa que eu sempre falo, e que é isso aqui, né? Dê ao mundo o melhor de si, mas isso pode não ser o bastante, e dê o melhor de si assim mesmo. Porque no fim das contas, você vai ver que tudo sempre foi entre você e Deus, e nunca entre você e os outros. E é isso que o Emmanuel está dizendo. Não importa o que os outros pensam, né? O que importa é o que Deus, Jesus e você sabe sobre você mesmo, né? A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje.
Deixa eu ver nosso horário aqui. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. E aí ele termina comentando esse trecho dessa forma. Então ele diz, né? É um trabalho suado, é um trabalho árduo, mas é um trabalho gratificante que vale a pena. E que todo o amor doado nesse trabalho volta para você. E você entende isso durante o processo. E isso não quer dizer sobre religião. Isso quer dizer sobre coração. Sobre você estar aberto a esse amor de Jesus, que nos chama, que nos convida todo dia. Mas que talvez a gente faz assim, né? Não quer ver, não quer olhar, fecha o olho e tá mais preocupado com a roupa que vai usar e com o piloto automático do dia a dia ligado. E aí a gente não vê que o que mais importa não é o que a gente tá dando importância. Mas tudo bem também, porque cada um tem o seu tempo. Mas esse estudo, que a lição 74, que se denomina Quando há luz, mostra isso, né? Quando existe esse encontro, quando existe essa abertura, quando existe esse chamado, a luz em você. Você é luz para os que estão à sua volta. Você é luz no ambiente que você for, porque você vai estar sendo um pouquinho de Jesus. E Jesus é pura luz. Gente, era isso que eu queria falar. Falta 5 minutinhos, é o tempo da gente fazer a prece. Esse estudo falou muito comigo. Acho que eu falei mais para mim do que para qualquer outra pessoa que assistiu aí. Mas eu espero que tenha sido reconfortante, que seja uma inspiração e uma reflexão para os nossos próximos dias e que vocês tenham gostado. Vou fazer uma prece então de encerramento. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a todo mundo que assistiu, que consigamos então ser o Evangelho de Jesus, estar para Jesus, nos abrir para Ele e que esse amor possa nos chamar para a caridade, para o trabalho, para a divulgação do Evangelho. E que tenhamos em mente que por mais que seja árduo e difícil essa caminhada, ela vale a pena porque Jesus está com a gente a todo instante. Obrigada, espiritualidade amiga. Obrigada, amigos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não os deixes cair em tentação, mas livra-nos da prática do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Obrigada, amigos, e até a próxima. Um beijo.